Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora com vocês, os irmãos que estão aqui se reunindo na congregação, e a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet e aqueles que vão acompanhar depois de postada a mensagem. O texto da palavra do Senhor, que nós vamos ministrar a palavra, está na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14. A mensagem de hoje ela se baseia em dois versículos, o 17 e o 18. E o tema da mensagem, conforme eu divulguei já desde a semana passada, é como fazer escolhas certas. Como fazer escolhas certas. O texto da palavra do Senhor diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. A tradução da King James atualizada diz: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. A revista atualizada traduz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estou orando agora a favor de todas as pessoas que vão receber essa mensagem, aqueles que te amam sinceramente e aqueles que desejam realmente começar a fazer escolhas corretas para ver a bênção correndo na sua vida e não mais tantas maldições e consequências ruins. Então que o teu Espírito Santo esteja iluminando a mente e o coração de todos aqueles quantos esta mensagem irá alcançar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar os irmãos que estão presencialmente. Por favor, aqui. No domingo passado, eu creio que o correto, quando você for fazer uma escolha daqui para frente, você que quer pelo menos errar menos, você pegar aqueles 5 fundamentos errados que a gente normalmente faz a escolha e depois se arrepende de ver os problemas que acontecem. Você vai ter de um lado. E hoje você vai aprender como fazer a escolha correta, para que você seja abençoado e abençoe muito mais do que receba problemas. Na mensagem de hoje, então, eu vou ensinar os 3 fundamentos. 5 a gente faz errado, 3 para fazer certo. Se obedecermos, nos possibilitam fazer escolhas certas. Como tudo na vida, você deve compreender que no começo tudo é mais difícil. Somente a prática constante é que vai fazer aprender a utilizá-los. É mais ou menos como a criança quando ela começa a andar, né? Que cai bastante, até que ela pruma. Ou quando você começa a andar de bicicleta, ou aprender a dirigir. No começo é ruim, né? Afoga o carro, raspa câmbio, erra a marcha ré especialmente, vai colocar a primeira, em vez de colocar a primeira, coloca a terceira, uma série de situações assim. E aí está. Ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus, vocês lembram o conceito? O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. Então veja bem que eu estou passando para vocês princípio do reino de Deus. Ponto final. É o senhorio do Senhor Jesus Cristo. É a vontade soberana de Deus Pai. Esses 3 fundamentos, eles são, portanto, bases sólidas para que a gente receba bênçãos. Então ele fala primeiro, vocês vão gravar bem facinho, né? A gente pode gravar aí JPA, justiça, paz e alegria. Diga comigo, justiça, paz e alegria. Já aprenderam os 3 princípios para fazer a escolha correta. É que se eu parasse a pregação aqui, não ia ajudar muito, porque a gente sabe o que são, mas não sabe como usar, né? A palavra justiça, no grego, dikaiosunei, ela quer dizer condição aceitável a Deus, modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. É o caráter do que está em conformidade com o justo, com aquilo que é justo, um julgamento imparcial. Resumindo, justiça é a vontade do Pai. Paz, a palavra grega aí é irenei. Ela significa o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo.
e por isso nada temendo do julgamento do Pai. A paz entre indivíduos, isto é, harmonia, concórdia, na relação entre pessoas que não estão em conflito, é retornar à unidade, é saúde, é o bem-estar e as bênçãos que temos em Cristo. E alegria, a palavra cara, quer dizer em grego, quer dizer alegria, é um estado de desfrutar o contentamento, júbilo e satisfação. É uma bênção de contentamento no coração. A igreja de Roma, a igreja sempre teve esses problemas, né? Muitos líderes, irmãos, estavam promovendo uma divisão nas igrejas. Uma parte, ela ensinava que o cristão não podia comer carne de porco e era obrigado a guardar o sábado, por ser o único dia cujo nome está na Bíblia. Porque os demais dias, os nomes homenageavam deuses pagãos escandinavos nórdicos, hoje Noruega, Dinamarca e Suécia. Então, para vocês que não conhecem, domingo era o sol, adorado como deus Sigel, em inglês sun, de onde vem domingo em inglês Sunday, correto? Em latim, domingo é dies dominica, dia do Senhor. A segunda-feira, a lua, moon, em inglês Monday, era adorada a deusa Mani, irmã do deus Sigel. Terça-feira, a terceira, terça quer dizer terceira, vem de Tiu, deus da guerra, irmão do Thor, do inglês Tuesday. Quarta-feira vem do grande deus Odin, seria o pai dos deuses, chamado Woden, no inglês Wednesday, literal dia de Woden. Quinta-feira vem do deus trovão, o Thor, Thursday. E sexta-feira foi consagrada a deusa Freya, de onde vem em inglês Friday, famoso Black Friday. E aí então, perguntando, por que os nomes têm feira, domingo e sábado não tem? Sábado não dava para mexer. Essa tradição vem em português. Quando a igreja, então o que ela faz? A Semana Santa, todos os dias antigamente era feriado, de segunda a sexta. O sábado não dava para mexer por causa do Shabat, do judeu. O domingo era o único dia consagrado para adoração cristã. Então, não se mexeu, aí ele colocou feira. Mas por que feira aí? Porque, isso só em português que tem, tá? Na semana da Páscoa, então, os dias eram feriados, mas feiras e os mercados funcionavam ao ar livre. As feiras, então preservando. Então, segunda, os dias que vão trabalhar, olha, a segunda, que era o primeiro dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, sábado era o judeu, domingo era o dia de culto do cristão. E uma outra parte então ensinava que isso não era prática do cristão, ele não era obrigado a fazer isso. Aí ficou a dúvida, o que os cristãos deveriam escolher? Qual lado seria a escolha certa? Como fazer a escolha certa? Essa divisão na igreja de Roma havia passado também em Corinto algo semelhante. O apóstolo Paulo aqui nos ensina 3 fundamentos que são pilares e bases em tudo dentro do reino de Deus, produzidos, aperfeiçoados e dirigidos pelo Espírito Santo, que a gente pode abreviar como JPA. Justiça, a vontade do Pai, então eu tenho que obedecer. Paz e alegria no Espírito Santo, não vale a alegria da carne. Então, fazendo a escolha nesses 3 princípios, e depois eu vou dar exemplos práticos que vocês vão compreender. A nossa escolha, então, ela vai ser agradável, ele fala aqui, Agradável, a palavra iuarestos, quer dizer totalmente agradável, aceitável, diante de Deus, e ele fala aceito, aprovado, aprovado pelos homens. A palavra aí, aprovado ou aceito pelos homens, é dokimos, que quer dizer exatamente isso, aprovado, honesto. Fala uma palavra que vem da época que já tinha problema de moedas falsificadas, então eles usavam para aqueles que eram fiéis e não aceitavam suborno. Então repita comigo: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Embora somente Deus seja o nosso juiz, o impacto das nossas ações sobre a vida do mundo, das pessoas, elas representam um papel muito importante no nosso testemunho cristão.
Então é muito importante que a gente mantenha esses fundamentos, né? O exemplo está aí, esse decreto que eu falei do governador, e mesmo a igreja hoje sendo considerada atividades essenciais, eu creio que a gente pode fazer a nossa parte e que o culto, 1 hora antes, não vai causar problema para ninguém vai ter perda sobre isso. E essa história de ficar comparando a igreja com supermercado e com hospital, não vai engolir ninguém, né? A gente não vai querer que um ímpio intelectual, uma pessoa instruída, aceite esse argumento. Ele é muito fraco, nem eu aceito ele. A igreja é a igreja e ela tem um papel. Então eu creio que na sua vizinhança ela deve causar um bom impacto. Não custa nada num tempo ruim desse, a igreja também fazer diferença com o seu exemplo. Muito bem. Mas como que a palavra de Deus ensina na prática usar esses fundamentos? Vamos lá. Justiça, a obediência à vontade do Pai. Lemos lá em Mateus 3, 13 e 17 o seguinte: E veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então, o que acontece? Jesus chegou e disse para João Batista: João, eu vim para você me batizar. Quando João Batista vê quem é, ele fala: Não, sou eu que preciso ser batizado pelo Senhor, não? Aí Jesus disse: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo batizado Jesus, o que acontece? Saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus diz: convém que se cumpra a justiça, a vontade do Pai. Quando ele é batizado, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, a paz. E aí, a alegria é a do Pai. Ele fala: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lá, no Monte da Transfiguração, o Pai vai aparecer e já vai lhe dizer: Eis o meu Filho amado, a ele ouvi. Porque Jesus está sendo provado na obediência. Toda justiça significa obedecer à vontade do Pai. O Espírito Santo aí, presente. A palavra comprazo, eudóquio, gostar, aprovar, ficar satisfeito, é a alegria e a satisfação de ter obedecido. Você obedece e se sente bem, porque você está obedecendo a Deus. E paz. A paz, ela é o árbitro dos nossos corações. Então, primeiro eu preciso ter noção de que estou fazendo a vontade do Pai. O segundo fundamento dentro da minha escolha, para saber se ela está certa, é a paz. Colossenses 3, 13 e 15, Paulo diz assim: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra árbitro, brabio, em grego, quer dizer atuar como árbitro, controlar, dominar. O que faz um árbitro numa partida de futebol, de vôlei ou de basquete? A resposta: ele é um mediador que faz cumprir um jogo, a competição, as regras estabelecidas para a modalidade do esporte que está sendo praticada. Se é pênalti, se é falta, né? Se foi cesta, se não foi, se a bola caiu dentro da quadra ou não. Então, assim, a paz, ela vai ser o árbitro, ela vai já te dar um sinal se você está indo na direção certa da sua escolha ou não, se essa escolha no final vai ser boa ou não. Agora, quais são os caminhos mais seguros para a gente encontrar paz nas nossas decisões? Como é que a gente pode, já que ela é o árbitro, ela é o volante que eu dirijo o meu carro para saber que direção que eu estou indo? O apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses 4. Vocês podem ver que tudo isso está ricamente na Escritura, claramente oculto, como dizia um pastor, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Depois ele fala nos versículos 8 e 9: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então nisso vocês pensem, coloquem na cabeça antes de fazer a sua escolha. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Então, primeira coisa, é não andar ansioso. Não faça a sua escolha se você estiver testando o positivo para a ansiedade, porque a ansiedade atrapalha a escolha. Apresente sua necessidade, ele fala aqui, ele fala da oração, né, e súplica. Apresenta a oração, lembra que aquela palavra que eu expliquei para vocês, proseuche, que significa a oração da congregação. Então ele fala, a escolha vai ser muito importante, apresente na oração da congregação, depois faça a sua oração, a sua súplica. A palavra aí é diesis, quer dizer oração pessoal. Você está orando, mas tem uma congregação orando também. A sua escolha então deve obedecer esses fundamentos. Tudo que é verdadeiro, quer dizer, não deve ter mentira. Se na sua escolha você vai precisar mentir, você já sabe o final. Ele fala tudo que é honesto, então não pode ter corrupção, não pode ter suborno, não pode ter traição, não pode ter falsidade ou coisa parecida. Não adianta aplicar aquela famosa lei do Principado do Astarote. No Brasil ela é conhecida como a lei de Gerson, que é um princípio diabólico que determina que uma pessoa ou empresa deve obter vantagens de qualquer forma. Quer dizer que você não precisa ter regras. Como diziam, no amor, na guerra vale tudo. Os meios justificam os fins. Os meios justificam os fins. Não. Os meios não justificam os fins. Depois ele fala tudo que é justo. Vai prejudicar alguém? Vai enganar alguém? Não, tá bom. Tudo que é puro. Não pode ter mancha de pecado. Imagine que a sua decisão é um copo com água. Se você for beber e olhar e ver aqui um pontinho preto ali, você toma. E se vê 2 pontinhos pretos, e de repente o pontinho preto começa a andar na água, não, né? Tudo depende do ponto de vista, não é? Uma mosca no chão é problema? E na sopa? É demais, né? Então a gente precisa ter a visão. E tudo que é amável, a palavra prosfileice, quer dizer tudo que é aceitável dentro dos princípios do reino de Deus. E ele fala tudo que é de boa fama, tudo que glorifica, que não vai envergonhar o nome do Senhor, né? Se alguma virtude em grego é aretei, excelência moral, ele fala de ética. Então o que ajuda a gente a ter paz? Não conter nenhuma mentira, ser uma escolha honesta, não prejudicar ninguém, não levar pecado ou induzir ao pecado, ser aceitável dentro do reino de Deus e que não vai envergonhar o nome do Senhor. E por último ele fala da alegria com o Espírito Santo, e depois eu vou dar os exemplos. Essa alegria não é aquela satisfação que você tem quando uma pessoa desafeta, uma pessoa te causou mal, ela foi castigada do mal e você fala assim, bem feito, ela fez por merecer. Não, não é essa não, tá? Aliás, o Salmo 40:15 diz assim, sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, hein? Então, cuidado. A palavra realque, interjeição hebraica aí, pode ser traduzida como gargalhada de desprezo, que você fala, eu sabia, eu falei, não é essa alegria não, tá? Provérbios 24, 17 e 18 diz assim, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que vendo o Senhor, seja isto mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira, e a coisa vem para o teu lado. Essa alegria, ela vem do Senhor, ela não vem de prazeres do mundo, de ganhar presente. Muito mais, ide, comei as gorduras e beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada. 4 ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Digam comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fundamentos errados geram escolhas erradas. Fundamentos certos geram escolhas certas. Então, eu vou repetir aqueles 4 entendimentos básicos que eu falei sobre as escolhas. Primeiro, você precisa entender que cada escolha que você faz, a sua vida muda de direção. Acertar ou errar
vai depender se você usou fundamentos certos ou errados. Segundo, você precisa entender que cada escolha que você faz, os eventos em sua vida são modificados. Acertar ou errar vai depender se você usou fundamentos certos e errados. E agora você já conhece os 5 fundamentos errados e aprendeu os 3 corretos. Justiça, paz e alegria. É o que eu estou falando aqui hoje. Você precisa entender que cada escolha que você faz vai desencadear uma série de consequências em sua vida e na vida das pessoas que te amam. Se serão bênçãos ou maldição, vai depender se você usou fundamentos certos ou errados. E o último, o que você tem que entender é que por mais simples ou insignificante que pareça a sua escolha, elas irão modificar as coisas na sua vida. Se serão bênção ou maldição, vai depender se você usou fundamentos certos ou errados na sua escolha. Isto é, ela não teve sorte. Não, ela fez a escolha errada. A escolha de Abraão. Abraão foi chamado por Deus num desafio, deixar todos os parentes dele, tudo que ele tinha, e para ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele, Gênesis 12. Mas o sobrinho Ló era muito apegado a ele, foi junto. O Ló pegou a família dele, não, nós vamos contigo. O pai não falou nada porque estava com o irmão dele, não, tudo bem, ele vai cuidar. De fato, Abraão fez isso, né? Só que o que aconteceu? Os pastores de Abraão e de Ló, eles começaram uma verdadeira confusão, aquela briga de família. Então Abraão chama Ló e pede que ele faça uma escolha. Ló, nós somos família, não vamos ficar fazendo confusão não. Se você for para cá, para lá, eu vou para cá. E se você for para cá, eu vou para lá. Então o Ló fez aquela escolha que eu já expliquei na semana passada, não vou repetir aqui. Aí Abraão então vai, veja bem, Abraão deixou tudo que ele tinha construído. Agora ele escolhe, deixa o sobrinho escolher um lugar mais próximo, e ele vai para um lugar mais ruim, ele foi para Canaã. Então olha, 2 escolhas dele que ele está tomando prejuízo financeiro. Por que Abraão fazia isso, hein? O Ló começou a colher as consequências da escolha dele em Sodoma. Ele é levado preso, levaram também os bens dele e a família dele. Então um servo de Ló consegue escapar e vem avisar o tio: olha, pegaram o teu sobrinho. E Abraão viu, peraí, eu estou cuidando desse sobrinho. Abraão então, ele pega 318 dos seus empregados treinados para a guerra, foi lá em Dan e Damasco, venceu os inimigos, tirou Ló, pegou a família, pegou todos os bens dele, Gênesis 14, 17, venceu o rei Quedorlaomer e os reis que estavam com ele. Olha só, Abraão foi lá, venceu todos eles, trouxe o sobrinho e cada centavo, tudo que ele tinha, trouxe de volta. O rei de Sodoma, estamos falando de Gênesis 14, 21, ele vai até o Abraão, ele está meio temeroso, já viu que o Abraão era um homem bom, mas Deus o abençoava. Ele foi até o Abraão e disse o seguinte: eu prometo te dar todos os bens dessa empreitada. O Abraão fala: eu não quero. Eu só quero que os homens comeram e a parte que compete ao Aner, ao Escol e ao Manre. Ele disse: eu não quero a riqueza do rei de Sodoma. Olha a situação. O Abraão deixa os bens dele lá na família. Ele escolhe um lugar que não é o próspero. E agora ele rejeita a fortuna do rei de Sodoma. Ele não quer os bens. Ele não quer aquilo que... Gênesis 14, 22, 23 diz assim: mas Abraão, aqui ainda é Abraão, lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. A Abraão, né? Ele não quis, não quero. Eu não quero que o rei de Sodoma, quer dizer, ele já sabia da fama de pecado. Eu não quero esse dinheiro. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse homem. Mas antes dele recusar, ele faz uma coisa. Antes dele recusar a riqueza do rei de Sodoma, Abraão faz uma escolha que vai modificar. Lembre-se que eu falei que uma escolha, ela vai mudar uma sequência de fatos na sua vida. E Abraão faz isso. Abraão aqui, né? Gênesis 14, 18, 20 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo.
Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. A palavra dízimo em hebraico, sair, a 10ª parte, dízimo, pagamento de uma 10ª parte. Eu não estou falando de dízimo, mas aqui não tem jeito, porque a escolha dele envolve isso. Ele deixa grande parte dos bens dele, que ele recebeu de Deus, né? Ele rejeita a prosperidade do rei de Sodoma. Na escolha, ele deixa Ló escolher o lugar mais próspero, e ele vai para o lugar que não tinha prosperidade alguma. E com todos os despojos que ele recebe, então ele fala, em Hebreus 7,14 fala: considerai, pois, como era grande a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então ele paga o dízimo dos melhores despojos de guerra, que tinha de tudo, né? Tudo ali. A palavra acrotinion, traduzido em despojos em Hebreus 7 aí, primeiros frutos, é a melhor parte da colheita do montão que se fazia de despojo. O Abrão aqui ainda demonstrou o que será a sua característica maior: a fé, a confiança no Senhor e a sua total dependência de Deus. O que ele demonstra? Ele não estava preocupado com as coisas que ele estava perdendo. Ele estava preocupado em saber se ele estava na obediência a Deus, a justiça, a vontade de Deus. O historiador judeu Flávio Josefo, ele comenta sobre isso. Esse ato generoso de Abraão foi tão agradável aos olhos de Deus que ele afirmou que não o deixaria sem recompensa. Na história dos Hebreus, página 93, 28. Gênesis 15:1 narra assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Aí então começa a desencadear as coisas na vida de Abraão. Aí começam as consequências. Deus faz uma aliança com Abraão para dar-lhe uma grande prosperidade. Gênesis 15, 12, 16. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Gênesis 17, 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Abrão, em hebraico, Abraham, pai exaltado, agora para Abraham, pai de uma multidão, que ele se tornou fundador da nação dos hebreus, dos árabes, espiritualmente da igreja. Depois Deus estabelece a aliança com Abraão pela circuncisão. Gênesis 17, 9 e 14. Depois, como consequência, Deus muda o nome da esposa de Abraão, Sarai, para Sara. Sarai, a palavra Saurai, quer dizer briguenta, para Sara, Saral, em hebraico, princesa. Mudou o nome. Deus prova Abraão no sacrifício de Isaac, e a obediência do Abraão transforma de maneira sem igual. Em Gênesis 22, aonde nós vamos aprender o termo Jeová Jireh, Deus, o Senhor proverá. Deus faz de Abraão um príncipe de Deus, está lá em Gênesis 23, 6. Olha só o que está acontecendo na vida desse homem. Ele fez uma escolha lá atrás. Em tudo que ele tinha tirado, ele não deixou de entregar. Pela primeira vez registra a Escritura, 430 anos antes da lei. Aí vem os ignorantes e falam: só está escrito uma vez na Bíblia. E quantas vezes tem que estar escrito para que a gente obedeça? Uma vez só. Tem que estar na palavra do Senhor. Mas não parou por aí. Deus registra na Escritura que Abraão é o amigo de Deus. Isaías 41, 8 e 2 Crônicas 27. Jesus ensina que o lugar para onde os anjos de Deus conduzem as almas dos justos, que antes ficava no Hades, e agora ele, depois na ressurreição ele levou para o terceiro céu, se chama seio de Abraão. Está lá em Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Quer dizer que o nome do lugar aonde vão a alma dos justos foi dado ao nome de um dizimista do Senhor. Como eu sempre digo, existem coisas que só acontecem com os dizimistas do Senhor. Mesmo os não dizimistas salvos vão para um lugar que tem nome de um dizimista. Por que Deus escolheu? Bom, isso é um propósito do Senhor. A palavra seio, colpos, é o colo, a parte da frente, o colo, entre os braços. Na teologia judaica, o seio de Abraão, ou colo de Abraão, significa a comunhão dos justos falecidos com Abraão, no Sheol. No Antigo Testamento era Sheol, no Novo Testamento Hades,
isto é, o jardim do Éden, o paraíso. E no final da carreira, não vou prolongar mais, que teve muito mais bênção na vida dele, Gênesis 24:1 traduz assim a vida de Abraão. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Só isso. Abraão fez a escolha certa. Então é assim. A escolha do apóstolo Paulo. No ano 50, o apóstolo Paulo inicia a sua segunda viagem missionária. E chegando a Derbe e a Listra, ele toma consigo Timóteo e o leva junto, né? Ali ele começa um trabalho na vida de Timóteo. Derbe e Listra. Então ele prossegue por terra, rumo norte, atravessando os chamados portões da Síria, Cilícia até o sul da Galácia. Paulo escolheu, ele ia evangelizar a Ásia, região que envolvia a Mísia, a Lídia, a Frígia e a Cária, atual Turquia. Mas o Espírito Santo o impediu. Atos 16:6. Olha, interessante, ele falou, eu vou evangelizar a Ásia. O Espírito Santo fala, não, você não vai. Paulo então escolheu que ele ia evangelizar a Bitínia, província romana cercada ali pela Mísia, era mais ou menos próximo de onde ele queria ir. Mas o Espírito Santo também o impediu. Na verdade, quem evangelizou a Bitínia foi o apóstolo Pedro, com muito sucesso, aparece lá em 1 Pedro 1. Não, você não vai para a Bitínia. Vocês já imaginaram se o crente, quando apronta uma na igreja, ele orasse de verdade, o Espírito Santo ia falar a mesma coisa para ele, não, você não vai sair daí, você vai arrumar a tua vida aí, não é? Mas oração e comunhão com o Espírito Santo não é para todos. Paulo, depois de 2 não do Espírito Santo, escolheu ficar em Troade, aonde à noite o apóstolo teve uma visão. Atos 16:9 fala assim, Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, ele rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí Paulo então escolhe ir para a Macedônia. Atos 16:10 diz, e logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo, ele escolheu, que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E como primeira consequência, o que acontece? A primeira conversão na Europa. Atos 16:11-15 fala da conversão da vendedora Lídia. Depois ele expulsa o demônio da moça, lá, adivinhador, aquele espírito de adivinhação. Depois ele vai provar aquele grande terremoto na conversão do carcereiro e da família dele, lá em Atos 16:27-34. Por fazer a escolha certa, o apóstolo Paulo implantou quase que sozinho grande parte da igreja cristã no mundo antigo dos gentios. O apóstolo Paulo fez a escolha certa. Muito bem. Agora vocês não vão ouvir uma historinha. Não é uma lenda, não é novela, não é filme e não é livro. Vocês vão ouvir a escolha do Alberto. Cada escolha que você faz, a sua vida muda de direção, eu falei. Cada escolha que você faz, os eventos em sua vida são modificados. Cada escolha que você faz vai desencadear uma série de consequências em sua vida e na vida das pessoas que te amam. Se vai abençoar a sua família e você ou não, depende dos fundamentos, não é? Se são certos ou errados. Eu conheci a Catarina, minha esposa, numa festa lá numa casa na Vila Professor Simões. Logo que eu coloquei os olhos dela a primeira vez, meu coração disparou. Foi. Eu olhei aquilo, eu nunca tinha sentido por mulher nenhuma aquilo. Mas esse dia eu cometi um erro terrível. Até um amigo meu, que era muito íntimo, ele falou assim, você foi com muita sede ao pote, Alberto. Eu tirei ela para dançar, e eu logo quis dar um beijinho. Ela me empurrou e saiu. Eu fiquei muito envergonhado. Eu saí aquele dia, fui embora, falei, não queria voltar mais lá para Simão. Falei, não volto mais para lá. Vixe, eu me condenei. Falei, como é que você faz dá uma bola fora dessa? Como é que você faz um negócio desse? Depois de mais ou menos um ano, um amigo meu, do tempo de exército, ele me convenceu e me levou para atender 2 sonhos dos jovens da igreja do Santo Antônio. Era dirigir um coral de 4 vozes de Natal e ensiná-los a trabalhar numa peça de teatro. E eu não queria ir, mas ele acabou me convencendo, era um amigo muito chegado, falou, não, você tem que ir lá, eles precisam de ajuda, e eu fui. Passou mais de um ano. No primeiro dia da reunião,
quando eu chego para a reunião, quem que eu vejo lá? Lá na frente dando ordem. A pequena Catarina. Ah, meu coração de novo disparou. O pessoal falando da reunião, do teatro, do coral, e eu olhando para ela. Eu falei, não tem jeito, é essa mulher mesmo que vai ser a mãe do meu filho. Mas o que eu fiz? Agora você vai usar a estratégia militar, soldado. Preparei o teatro, o coral, comecei a ensaiar as vozes, ela participava, mas no coral não dava. Aí na peça de teatro eu reuni todo mundo, quem queria participar, ela apareceu. O que eu fiz? Eu preparei o personagem dela para falar mais com o meu personagem do que dos outros. Então, ela iria ter que falar comigo. E como eu gostava de falar o nome dela, eu era o diretor. Catarina, assim, Catarina, e ninguém poderia falar nada. Agora eu estou dentro, agora eu estou sendo o Alberto. Olha a situação. E aquilo foi indo ótimo, não é? Aquilo estava indo tranquilo, mas ainda estava só a nível assim. Ela, toda séria, procurando executar o trabalho, o papel que ela interpretava, querendo agradar o diretor, sem saber que já havia agradado o diretor. Só que um fato improvável aconteceu. Antes de um ensaio da nossa peça, um dia, lá no salão paroquial, ao lado da igreja matriz, minha irmã Wanda me veio e falou, ela já conhecia esse sonho do irmão. Olha, você sempre quis conversar em inglês com um americano? Ali na praça tem uma mulher americana. A pessoa está falando em inglês. Ah, é? E eu cheguei lá e vi uma loira alta com um filho. E como todo bom brasileiro, né? Eu falei, vamos ver se o meu inglês funciona aqui, né? A gente tinha as aulas e traduzia músicas, ouvindo. E pergunto para ela se ela fala em português, ela falou que só fala inglês, em francês. E eu comecei a conversar, expliquei para ela o teatro, levei para mostrar o teatro que nós estávamos falando. Expliquei tudo isso. O problema é que essa americana, ela se apaixonou por mim à primeira vista. Ela disse que era divorciada, morava no estado de Virgínia, e ela me disse que se eu fosse para lá, a gente se casava e ela me pagava a faculdade. A minha vida ali estava parecendo um filme, uma novela, um livro. Porque ela foi embora e começou a escrever e eu ainda não tinha. Aí a minha estratégia sofreu um pequeno atraso. Eu recebi a carta prometendo, vem, eu te mando dinheiro, e assim. Você vai estudar, vou te pagar a faculdade e a gente se casa. Só que eu ia para o ensaio, aí eu olhava aquela pequena, meu coração não tinha jeito, meu Deus do céu. E eu comecei, aí a cabeça ficou uma carta, e aí eu falei, não posso continuar desse jeito. Fiquei um tempo nessa situação, então eu nem avançava no projeto, porque eu não vou começar um namoro com uma moça e depois terminar desse jeito. Então eu tive que fazer uma escolha. E eu sabia que essa escolha, ela iria mudar a minha vida. Ou eu iria casar pelo dinheiro, ou eu ia casar por amor. Eu tinha que fazer essa escolha. E aquilo estava me incomodando. Um dia eu estou descendo a rua Francisco Peixoto Comide, e eu parei, estava meditando, falando com Deus, orando do meu jeito. Veja bem, ainda não conhecia o Senhor como conheço hoje, mas vocês vão ver que esse princípio funciona com qualquer pessoa. Eu falei, comecei a pensar nisso. A americana, ela está sendo sincera comigo, mas eu seria falso com ela, porque eu ia lá só por interesse. Aí imaginei, aí eu vou, termino a faculdade, me divorcio, chego aqui, Catarina já casou com outro. Eu falei, não. Decidido. Falei, Senhor, Pai, eu orei e disse, Pai, eu não posso continuar com essa dúvida. Eu não posso. Eu vou escrever para ela e dizer que eu não aceito. Eu já fiz a minha escolha. Eu escolho a Catarina. Se for a tua vontade, dizendo isso na rua, eu quero que o Senhor me dê a Catarina como minha esposa. Naquele instante, eu senti paz. Acabou aquela perturbação que eu estava. E eu fiquei alegre, senti alegria. Gente, não tinha acontecido nada ainda. Não tinha garantia nenhuma que estava certo. Mas acabou aquela agonia minha. De fato, eu escrevi para ela. Aí então, eu dou continuidade no meu projeto Missão Catarina. Aí um dia, a gente foi trocando algumas mensagens, conversando, e o ensaio correndo. Um dia ela
me pede para acompanhar até o ônibus da empresa que eu trabalhava. Agora o Humberto aprendeu a lição. Eu dou um pequeno beijo e me despeço e vou embora. E no dia seguinte, depois do ensaio, esta pequenina me diz: e como é que a gente fica? Aí ela já aprendeu a conhecer o marido, né? A gente vai namorar, nós vamos noivar e vamos nos casar. Ela gostou da resposta, simples assim. E um ano depois eu me casei com ela. Aí você vai perguntar assim, como muitas pessoas, poucas, né? Não muitas não, porque nem todo mundo conhece essa história. Em momento algum você se arrependeu de ter feito, ou pensou que fez a escolha errada, quando você está em dificuldade financeira, pensando que a sua faculdade você foi só uma parte? E eu digo assim, no momento que eu olho para a Catarina, eu olho para o meu filho Abraão, eu olho para a minha netinha Sara, eu digo assim: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me ajudou a fazer a escolha certa. Eu fiz a escolha certa, por isso que hoje existe a igreja, tudo o que tem. E para encerrar, eu vou contar um outro testemunho que, na verdade, essa é uma história, eu não sei se ela é verídica, mas ela virou filme. Conta-se a história de um veterinário. Ele conhece uma moça, ela está se formando em medicina. No início eles só brigavam. Onde se encontrava, briga, estava numa cidade não era muito grande, então você se encontrava demais. E chega um momento, inclusive ele usava muito isso: você me chateia. Aí chega um momento que eles realmente passam a amar um outro. E aí ele pede ela em casamento, né? Eu quero que você me chateie pro resto das nossas vidas. E ela aceitou o desafio. Tiveram um casal de filhos. Quando eles estavam mais ou menos com entre 7 e 9 anos, né? Acho que a menina era maior que o menino. O veterinário, como ele era um dos poucos veterinários da cidade, ele chegava muito tarde e ela saía do trabalho, então ela falava: olha, vamos num restaurante, que quando eles namoravam eles iam lá, vamos lá comer. Então ela se arrumava toda, então arrumou lá a primeira vez, ela se arrumou toda, foi lá, ele chegou muito atrasado, ela desistiu e veio embora. Falei, ela me deu um bolo. Aí teve uma segunda vez: não, vamos preparar. Preparou, ela foi para lá, estava toda bonitinha, arrumada, esperando por ele. Ele fechou a clínica, ele está saindo, chega uma mulher desesperada com um gato. Ai, meu gato está vomitando, não para, por favor. Eu falei: ah, meu Deus, era para e agora? Aí ele vai, para ajudar o gato e tal. Demora de novo. Ela fez algo que não devia ter feito. Ela tomou 2 copos de vinho, pegou e foi dirigir. Quando ele termina, sai para em direção dela, infelizmente ele já recebe a notícia. Ela sofreu um acidente grave na rodovia e entrou em estado de coma. Estado de coma muito duro. E ele então, ele já estava revoltado com Deus, porque quando ele tinha 14 anos, ele perdeu a mãe. O pai era pastor, mas era veterinário também. E ele então, começa aquela situação. Puxa vida, quantas vezes eu podia ter dito para a mulher que eu amava? Eu não disse, e deu bolo nela, era para ir, eu fiquei preso no trabalho. Então ele começou a martirizar, ele falou: meu Deus, eu queria só. Aí ele vai, 90 dias a mulher em estado de coma. Então o médico chama, ele pede para o pai ir com ele, né? Pai, senhor pastor, vem comigo. O médico diz para ele assim: olha, as chances, a estatística mostra que depois de 90 dias em estado de coma, as chances de uma pessoa voltar a ter memória é menos de 1%. E considerando que a sua esposa deixou um documento assinado por ela, que em caso de estado de coma, ela preferia ser desligada e morrer, está aqui o papel para o senhor assinar. Autoriza? Ele falou: não, eu não estou preparado para isso. O pai também foi contra. Não vamos fazer isso. Pastor não aceitou. Não, filho, não vamos fazer isso. Ele falou: não, doutor. Eu falei: mas não estou preparado para me desligar dessa mulher ainda. Não. Essa é a sua escolha. Vá para casa, pense, depois volte. Aí ele tinha que voltar para dar uma resposta. Ele passou lá no pai de novo. Pai, conversar com ele. Agora eu quero falar com o meu velho pastor. Eu me sinto homem quebrado, o que eu faço? O pai disse para ele: filho, não é vergonha alguma um homem se sentir quebrado, mas você tem que ter coragem para permitir uma reconstrução.
Então o que ele faz? Ele decide que ele não vai assinar. Deixa aí. E voltou a trabalhar, não vamos assinar a eutanásia. E assim foi um tempo, até que um belo dia ligaram do hospital para ele vir urgente. Venha urgente para o hospital. O médico e a assistente social precisam falar com você. Coitado, o carro foi que, a caminhonete dele, uma picape foi que fui voando para lá. Foi se aproximando, o coração vinha de aquela agonia, mais de 90 dias, fora as estatísticas, as pessoas, os funcionários olhando para ele chegando devagar, com aquele medo, diante do quarto do hospital, né, onde ela estava, tinha que chegar até a porta e entrar, né, as pessoas dando um sorrisinho para ele. A hora que ele chega e ele olha o quarto, a esposa sentada. Ela olhou para ele: amor, você está atrasado. Ele nem acreditou naquilo. Ela brincando de novo, como ela fazia com ele. Ele falou: ah, querida, desculpa, estou mesmo. E aí vocês imaginam aquela cena toda de choro. E aí ele a leva para casa. Aí ele começa a corrigir. E a gente vai perguntar assim: que escolha difícil que ele teve? Mas ele fez a escolha certa. Para a gente fazer a escolha certa, a gente primeiro precisa ter certeza de que o Pai está no negócio, que é a vontade dele. Ele vai conceder paz no coração. E a alegria que você vai sentir é uma alegria que só quem recebe de Deus. Então a gente vê que muitas vezes a gente reclama: o fulano não teve sorte, comprou um carro e aconteceu isso, comprou a casa e pegou fogo, fez isso. Irmãos, não é falta de sorte, é que você fez a escolha errada. Hoje estamos aprendendo a fazer a escolha certa. Para encerrar, diga comigo então os 3 princípios: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pai Celestial, está entregue a mensagem. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada filho e cada filha, que aprendam a ouvir a tua vontade, a tua voz, na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.